aí, galera, beleza? Professor Alcides passando mais uma vez aí para retomar o assunto sobre as plantas com sementes. Na penúltima aula nós falamos sobre as gimnospermas, né? E na última aula nós iniciamos as angiospermas, que diferente das gimnospermas, as angiospermas possuem flores, possuem frutos, muito bem. Na última aula sobre as angiospermas, nós vimos as características gerais, né? E entramos ali em uma parte funcional que são as raízes. Nesta aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre o caule e sobre as folhas, tá? Então são esses dois assuntos das angiospermas que nós vamos tratar nesta videoaula, beleza? Vejam só, galera, eu falei para vocês na última videoaula que as angiospermas elas são uma versão muito melhorada, a versão aí 4.0 dos vegetais, né? Comparativamente às gimnospermas, que é a versão 3.0, as angiospermas ganharam então as flores e frutos, né? E claro, o tecido condutor de seiva é muito melhorado, a sua relação evolutiva com animais de dispersão, existe aí uma gama de coisas que faz as angiospermas serem hoje os vegetais mais abundantes aí sobre a crosta terrestre, né? Vamos lá então, falando sobre caule inicialmente, galera. O caule, a função do caule, basicamente, é sustentação e condução, tá? Esta é a função do caule. Sustentação do que, professor? De folhas, flores e frutos, ok? Condução do que, professor? De seiva bruta e elaborada. Lembra? Já comentei com vocês lá atrás. Xilema e floema. Xilema bruta, floema elaborada. Vejam só. Este caule, galera, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, que fica aqui bem em cima, é responsável pelo crescimento do caule em comprimento. Esse crescimento em comprimento, em longitude, é proporcionado pela gema apical. As gemas são lugares onde está nascendo tecido novo do caule, tá? Beleza? Gema. A gema apical, então, é aquela que dá, então, o alongamento, no sentido longitudinal, em comprimento, né? Ou em alturas, vamos dizer assim, né? Porque ela está crescendo em comprimento. Bem, a gema lateral, galera, ela geralmente, depois que é formado o caule pela gema apical, é que ela se forma. Essa gema lateral é conhecida para formar o crescimento não longitudinal, né? Não em comprimento, não em altura, mas em largura, na lateral, né? Também possuem células sendo produzidas todo o tempo, ok? É nessas regiões onde nós temos a formação de ramos, de folhas e flores, tá? O nó, ele vai ser basicamente o lugar da gema lateral, tá? Então, onde nós temos as gemas laterais, nós temos o nó, que é o lugar onde nascem, então, o caule, a folha, o nó. E o lugar entre as gemas laterais, ele vai ser chamado de entrenó, tá? Entrenó. Então, são essas 4 partes externas às do caule. Internamente, nós temos aqui aquilo que eu já comentei com vocês lá nas pteridófitas, né? Xilema internamente no caule, floema na borda do caule, na borda interior do caule, né? Então, xilema, floema, beleza, galerinha? Bom,
Os tipos de caule, eles são basicamente colocados aí no material de vocês, são 9, tá? Como ele é típico de taquara, bambu e tem função de sustentação. Você já viu uma taquara, ela é bem comprida, então tem que ter uma estrutura boa de sustentação, né? A haste também sustenta a parte vegetativa, a mesma função, só que de vegetais menores, como a salsinha. Os caules aquáticos, eles armazenam gases, aqui como oxigênio e CO2, permitindo a flutuação das plantas. Os rastejantes, eles permitem o crescimento sob o solo, bem típico aí de melancia, abóbora, melão, enfim, uma gama gigante aí de vegetais, né? Os rizomas, eles têm a função de armazenamento de substâncias, como por exemplo no gengibre, né? Onde é armazenado muita substância nutritiva. Então nós tiramos esses caules e utilizamos. O tipo tronco é aquele que vai ser rígido e também terá a função de sustentação, mas no caso de grandes vegetais robustos, muito folhosos, como árvores. A estipe também tem função de sustentação, mas será um conjunto de anéis, um sobre o outro de fibras, que também dão sustentação a um volume não tão grande de folhas, como nestas árvores, mas nas palmeiras. Os tubérculos, que também têm a função de armazenamento de substâncias, e os bulbos, que também têm a função de armazenamento de substâncias. Bom, com relação às suas modificações, nós temos aí nos caules o que nós chamamos de cladódios, espinhos, gavinhas e acúleos. Aqui, galera, ó, essas duas coisas parecem a mesma, né? Espinho e acúleo parece um tipo de espinho também. A diferença é que o espinho é uma modificação que está enraizada no caule. Então é a folha que se modifica no caule, ela se torna caule, na verdade, com a função de proteção. É rígido, você não consegue quebrar um espinho. Já os acúleos, eles são fora do caule, você consegue quebrar um acúleo e o caule continua lá intacto, tá? São dois tipos de modificação com função de proteção. E a gavinha, galera, é aquela estrutura usada pelos aqueles vegetais que são trepadores, que sobem outros vegetais, outras estruturas que têm a função de agarrar, dar sustentação para que esse vegetal consiga subir. Vai se amarrando, né, com essas gavinhas, beleza? Então isto é caule. A folha agora. Bom, gente, a folha, todo mundo conhece uma folha de vegetal, claro, mas as suas funções talvez não sejam muito claras ainda, né? A primeira função de uma folha é transformar a seiva bruta, que é a água absorvida pela raiz, que vai pelo xilema até a folha, ela transforma essa seiva bruta em seiva elaborada, através de um processo chamado de fotossíntese, olha só. Então, na fotossíntese, ela absorve lá o CO2, 6 moléculas de CO2, a água, a seiva bruta que vem lá da raiz através do xilema, chega aqui pela luz do sol, ela usa esses dois tipos de substâncias e transforma em glicose e 6 moléculas de oxigênio, tá, galera? Através da ação da clorofila. A clorofila que na presença de luz transforma isto nisto aqui. Esses são os reagentes desta reação e esses são os produtos. Professor, como é que entra aqui o CO2? Bom, vou contar para vocês daqui a pouco. Professor, como é que sai esse gás oxigênio? Também vou contar agora. Por quê? Porque a folha também é o local de respiração, onde ocorre a troca de CO2 por O2 e O2 por CO2. A planta faz os dois, tá, galera? Os dois. Quando ela está produzindo glicose,
ela vai absorver CO2 e liberar O2. Mas quando ela vai quebrar essa glicose para poder liberar energia para ela mesma, ela vai então absorver oxigênio e liberar CO2. É algo parecido com o que nós fazemos, os vegetais também fazem, tá? Só nós não conseguimos fazer a parte produtiva, né, da fotossíntese, que absorve CO2 e libera O2. Além disso, o que pouca gente sabe é que as folhas também conseguem absorver alguns tipos de nutrientes, que são pouco móveis lá no xilema e no floema, que não são muito bem absorvidos lá nas raízes. Então, esses nutrientes são absorvidos pela folha, que facilita a distribuição pela planta, né? Olha só, mas por onde são absorvidos estes gases e liberados? Se eu pegar uma folha e cortar um pedacinho, olha aqui, ó, e colocar aqui, eu tenho o limbo. Essa aqui, ó, isso é o limbo foliar. É a estrutura da folha, né? A parte superior, a parte inferior, que foi cortada aqui, ó, o quadrinho, certo? Na parte superior, olha só que interessante, nós temos uma cutícula protetiva que dá à folha aquele aspecto brilhante, né? Nós temos um conjunto de células aqui, logo abaixo da cutícula, que damos o nome de epiderme, e aí dois conjuntos grandões, este e este, que nós damos os nomes de parênquima, no caso palissádico e o lacunoso. Não se preocupem, isso é coisa só para vocês saberem, tá? Essa parte desses nomes estranhos aqui, beleza? Veja só, na parte inferior, nós também temos uma epiderme. Olha aqui, ó, a epiderme, tá vendo? Agora, aqui, isso sim vocês têm que saber, olha só. Na epiderme inferior da folha, nós temos o estômato, que é isto aqui, galera, ó. Olha só, é isto aqui, ó. Isto aqui é um estômato, é um conjunto de células que permitem a abertura do ambiente interno para o ambiente externo, ou não o fechamento. Quando eles estão abertos, ocorre a respiração, ou seja, a entrada de CO2 e a saída de O2, ou a entrada de O2 e a saída de CO2. Então, é pelos estômatos que ocorrem a liberação dos gases. E aqui, ó, para terminar, olha só as nervuras, né, da folha, né? Aqui nós temos o xilema e o floema. O xilema traz lá da raiz a seiva bruta, depois leva a seiva elaborada para toda a planta, beleza? Bom, galera, olha só. A folha, então, ela tem esse limbo, que é o que eu mostrei ali em cima, né? Que é a parte total da folha, o limbo, né? Nós temos o pecíolo, que é essa partezinha aqui, né? O cabinho da folha que nós falamos. E nós temos a bainha, que liga o cabinho ao caule, a bainha. Então, o limbo é onde temos a fotossíntese, armazenamento de água, ali, respiração, é onde ocorrem todas as funções, né? O pecíolo é o que prende a folha ao caule, ou o ramo, vamos dizer assim, né? E a bainha é o que dá a fixação da folha lá no caule, beleza? E para terminar, os tipos de folhas, modificações, né? Olha só, existem folhas que se modificam em estruturas coloridas para dar uns toquezinhos às flores quando elas são muito pequenas. Nós chamamos isso de brácteas, ok? Brácteas são folhas modificadas. Existem folhas, esse aqui eu acho muito massa. Essas folhas que ajudam na captura de pequenas presas, onde serão absorvidos nutrientes extremamente necessários para a planta. Folhas insetívoras. E, claro, os espinhos que o professor acabou de comentar, que se modificam também para a proteção da planta. Beleza, galerinha? Terminando nossa aula, exercícios 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da página 129 e 130. Beleza? Hoje, dia 26/5. Vamos resolver e vamos postando lá onde a coordenação está indicando, hein, galera? Nós estamos aí de olho nas resoluções das atividades. Um grande abraço para o professor Alcides e nos vemos na próxima aula.